Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Como vocês podem perceber, um vídeo na base da correria, na base do improviso, porque acabei de sair do SBT, programa que eu faço de segunda a sexta-feira, na companhia dos amigos Lucas Pedrosa e Fernanda Maia. Lá falei um pouco sobre o Carlos Alcaraz, que vocês já viram aí provavelmente, se não viram, vão ver em algum momento, que já foi oficializado como jogador do Flamengo. A gente vai trazer todos os detalhes dessa operação, tivemos acesso aos documentos, enfim, de como ficou fechado entre Flamengo e Southampton, e também envolvendo o Vitor Hugo, que foi negociado aí por empréstimo nessa negociação do Flamengo com o time inglês. E nós vamos trazer todos os detalhes, o valor exato que o Flamengo pagou, forma de pagamento, a opção de compra do Vitor Hugo, tudo no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembrando que hoje também tem jogo importante pelo campeonato, pela Copa do Brasil, Flamengo encara o Bahia. Nós vamos falar novamente aqui o provável time do Flamengo, isso tudo no vídeo de agora. Mas vamos começar com o assunto principal, que é a compra de Carlos Alcaraz junto ao Southampton. Gente, na boa, o Flamengo, quando eu vou contar todos os detalhes, e aí depois eu vou falar a respeito dessa quebra de paradigma do Flamengo. Vamos lá, como ficou acordado? O Flamengo vai pagar 20 milhões de dólares, exatamente esse valor, ao Southampton para contratar Carlos Alcaraz. O Flamengo vai ficar com 80% dos direitos econômicos do atleta e o Southampton mantém 20% de uma venda futura. O que mostra, primeiro, que o Southampton acredita que o jogador vai performar aqui no futebol brasileiro e será vendido pelo Flamengo futuramente. Como o Flamengo vai pagar o Southampton? 20 milhões de dólares dividido em 5 parcelas, sendo que uma parcela a cada semestre. Então vai acabar de pagar o Southampton pela compra de Carlos Alcaraz em dezembro de 2026 ou no segundo semestre de 2026. O Vitor Hugo, ele foi emprestado ao grupo do Southampton e vai atuar em um clube turco por empréstimo até junho de 2025, com a opção de compra de 6 milhões de euros por 60% e mais 20% por 2 milhões de euros, ou seja, totalizando 8 milhões de euros por 80%. Na avaliação do Flamengo e também do grupo do Southampton, o jogador, portanto, 100% equivale a 10 milhões de euros. Então ficou combinado dessa maneira. E um outro ponto envolvendo essa negociação: o Flamengo em nenhum momento precisou ou cogitou dar garantias financeiras ao Southampton. Isso mostra o tamanho da credibilidade do Flamengo no mercado da bola, no mercado de transferência com os clubes, seja no Brasil, seja na Europa. Em nenhum momento o Flamengo está investindo 20 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais, para contratar um jogador de 21 anos que está atualmente na Premier League. E é aonde eu quero chegar no vídeo de agora. Aí muita gente vai me perguntar assim, antes de eu comentar esse assunto: Venê, por que o Flamengo está pagando em dólar ao Southampton e a opção de compra do Vitor Hugo está em euro? Eu fiz essa pergunta a um dirigente do Flamengo e essa pessoa me explicou, e eu vou resumir para vocês. O Southampton, ele vai ser responsável pelo pagamento de mecanismo de solidariedade ao Racing, clube da Argentina que formou o jogador, que inclusive ele atuou com a camisa do Racing contra o Flamengo, naquela classificação do Racing em cima do Flamengo na Libertadores. E aí, para facilitar a conta entre Southampton e Racing, a operação ficou em dólar. E aí tudo bem. Já no caso do Vitor Hugo, como é só Flamengo e Southampton, a operação ficou em euro. Espero que vocês tenham entendido. E aí o Flamengo mostra que está quebrando um paradigma. Gente, eu quero que vocês me lembrem aí qual outro clube brasileiro que chegou lá na Premier League, investiu 20 milhões de dólares em um jogador de 21 anos e tirou esse jogador da Premier League, sendo que esse jogador tinha proposta de vários outros clubes da Europa. Gente, o que o Flamengo está fazendo é um marco. É porque pouca gente fala sobre isso. Estamos normalizando o momento do Flamengo fora das 4 linhas. É um momento extremamente feliz para o torcedor rubro-negro. O torcedor rubro-negro, ele tem que ficar feliz e orgulhoso pelo trabalho que começou lá em 2013, ainda na gestão de Eduardo Bandeira
Oliveira de Melo até o momento. O Flamengo tem credibilidade no mercado, tem dinheiro para investir alto em um jogador de 21 anos e tirar esse jogador da Premier League. Não é fácil, não é fácil. É um jogador que tinha proposta de vários outros clubes da Europa. Gente, na boa, você torcedor rubro-negro, se você não está contente, mas será que ele vai dar certo? Isso é uma incógnita. Ninguém tem certeza de nada. Mas se a gente for parar e analisar o cenário, o contexto, tem tudo para dar certo. Um jogador extremamente versátil, um jogador que já mostrou que tem muita técnica, muita qualidade, estava na Premier League, ele não foi emprestado à Juventus por conta do rendimento dele, foi muito mais um desentendimento que ele teve com o treinador do Southampton na ocasião, e ele jogou na Juventus, que é outro clube enorme do futebol europeu. E repito, ele tinha várias outras propostas, mas ele optou pelo projeto do Flamengo porque é um projeto maravilhoso. A verdade é essa. Ele vai continuar performando, vai continuar brigando por títulos, vai continuar com visibilidade para poder ser convocado para a sua seleção, vai ficar perto, muito mais perto da família, porque ele é argentino, então do Brasil a Argentina é muito mais perto que da Europa para a Argentina. A verdade é essa. Terá essa facilidade também de ter mais contato com os familiares. Então, pessoal, é uma contratação que é um marco. A verdade é essa. Repito, o Flamengo está quebrando um paradigma. Essa contratação, tudo bem que pode ter sido o plano B, porque eles tentaram primeiro o Claudinho, mas no fim das contas, se a gente for parar e analisar, em outros momentos o Flamengo tentou o Pablo, não conseguiu, veio o Gabigol. E aí vocês já sabem o que aconteceu. O Flamengo tentou o Rodriguinho, não deu certo, veio o Arrascaeta. Você já sabe o que aconteceu. E agora o Flamengo pode ter tentado o Claudinho, não deu certo, veio o Carlos Alcaraz, que pode ter muito sucesso com a camisa do Flamengo. Então, torcedor, fique feliz, fique orgulhoso pelo atual momento que o Flamengo vive. Para finalizar nosso vídeo, pessoal, sobre o time do Flamengo que vai a campo daqui a pouco, diante do Bahia. Muita gente pode não ter assistido o vídeo anterior que eu falei sobre o time. O Flamengo vai a campo com Matheus Cunha no gol. Sim, Matheus Cunha será mantido como goleiro da Copa do Brasil. Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas na lateral esquerda. O meio de campo sendo formado por Pulgar, Léo Ortiz, Gerson de la Cruz, Bruno Henrique e Luiz Araújo, os dois atacantes. Vene e o Michael. Respeito quem noticiou que o Michael seria titular, mas eu tenho a minha apuração, e a minha apuração diz que o Michael será reserva porque o Tite quer preencher o meio de campo. Então ele tira o Michael em relação ao último jogo e coloca o Léo Ortiz ali para ter dois volantes e dois meias no meio de campo. Por que o Tite faz isso? Porque entende que o Bahia, o estilo de jogo do Bahia é de muito meio de campo, eles utilizam muito meio de campo e o Tite quer preencher o meio de campo para ter vantagem nesse setor e tentar bloquear, digamos assim, a estratégia do Bahia. Repito o que eu falei no vídeo anterior, para mim o Tite está certo. É muito fácil criticar o Tite sem analisar o contexto e a estratégia. O jogo, o futebol, é estratégia, é feito de estratégia. Não é simplesmente botar um jogador, pronto e acabou. Se você bota o Michael, você vai ter que forçar a fazer uma recomposição defensiva que não é o forte do Michael e todo mundo sabe disso. Hora de falar sobre o Flamengo com informação exclusiva. Rubro-negro recebeu nos últimos dias uma posição importante do lateral direito Danilo, da seleção brasileira e da Juventus. O Danilo quer jogar no rubro-negro nessa janela de transferências. O Tite vem trabalhando nesse nome há algum tempo, entende que o Danilo seria uma ótima aquisição para esse setor e agora o Flamengo trabalha com a Juventus a possibilidade de uma liberação antecipada. O Danilo, ao contrário do Alexandro, tem contrato até junho de 2025. O Alexandro havia ficado livre em 30 de junho desse ano. Se o Flamengo conseguir um acordo com a Juve, o Danilo pode se juntar ao Alexandro para formar a dupla de laterais do rubro-negro. Só para lembrar que o Danilo não tem jogado na atual temporada, a Juve já fez 2 partidas no Campeonato Italiano contra o Como, na abertura da competição. Ele nem saiu do banco de reservas, na vitória contra o Verona foram apenas 5 minutos. O Flamengo trabalha em 2 frentes, a possibilidade de um empréstimo com uma compensação financeira ou a liberação imediata do Danilo mediante prioridade na compra de atletas que a Juventus teria num futuro não tão distante. Só para completar sobre o Fla, Gonzalo Plata deve ser anunciado em breve, assim como Carlos Alcaraz. Os 2 atletas já passam por exames médicos, já há troca de contratos entre Flamengo e Al Saad pelo Plata, entre Flamengo e Southampton pelo Alcaraz, mais 2 reforços super importantes que vão se juntar a Michael e Alexandro na lista de contratações rubro-negras. Para falar sobre o Flamengo com mais um reforço oficializado.
depois de Michael e Alexandro. O Flamengo confirmou nessa quarta-feira a compra de Carlos Alcaraz, um dos reforços mais caros da história do futebol brasileiro, operação de 20 milhões de dólares ou 110 milhões de reais. O Flamengo ainda emprestou o Vitor Hugo. O negócio é com o Southampton, mas o Vitor Hugo jogará no Göztepe, da Turquia. É que Southampton e Göztepe têm uma relação, fez parte desse acordo, então o Vitor Hugo vai para o Göztepe, mas quem vai ter a opção de comprar o atleta no fim desse período de empréstimo de 1 ano é o time inglês. Operação de compra custaria 8 milhões de euros ou 49 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. O Alcaraz já passou pelos exames médicos, já foi anunciado como reforço e em breve também estará à disposição do técnico Tite, jogador revelado no Racing, que passou pelo Southampton e esteve emprestado nos 6 primeiros meses desse ano. A Juventus vai reencontrar Alexandro, seu parceiro de Juve. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que Danilo, atleta da Juventus, também interessa ao Flamengo. Ele já disse sim à proposta rubro-negra. Falta o acordo entre Flamengo e Juventus. O Danilo tem mais 1 ano de contrato. A saideira sobre o Fla, Gonzalo Plata está muito perto de ser anunciado. Restam apenas a realização dos exames médicos para a assinatura desse contrato de 4 anos e posteriormente o seu anúncio. O Flamengo foi às compras e decidiu melhorar bastante seu elenco. O Fla que segue em 3 competições. O que você está achando do nível de reforços do rubro-negro e do vídeo? Use o espaço para comentário para opinar sobre o que quiser. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Hoje tem Mengão. Cadê o Flamengo do Vene Casagrande? O Bahia vai encontrar o Flamengo, esse jogo fora de casa. Esse é o jogo de idas das quartas de final da Copa do Brasil. O Flavinic conta as novidades para esse jogão e na volta Vene Casagrande tem drone de escalação. Tem novidade. Flavinho. Novidade? Cadê? Sem peças fundamentais do setor ofensivo, Everton Cebolinha não joga mais esse ano. Arrascaeta está fora nesta quarta. Gabigol ainda não tem condições de jogo. Pedro é outro que se recupera de lesão e também não enfrenta o Bahia. Para piorar, Carlinhos não pode ser escalado, já que disputou a Copa do Brasil desse ano pelo Nova Iguaçu. Será que com tantos desfalques, o torcedor rubro-negro acredita em um bom resultado lá em Salvador? São muitos desfalques, né? Mas vai ser um jogo que, mais uma vez, o Flamengo vai sair vitorioso com pelo menos um gol do Michael. Tivemos a estreia do Michael, né, no último domingo. Ele veio, deu um ânimo novo para o time. Se vira um empate, já tá bom. A gente conseguindo aqui, decidimos em casa, aqui no Maraca, né? Lá vai ser um pouco difícil, mas eu sei que vai dar pra gente garantir ali um 2-0 ali tranquilo, entendeu? E depois trazer o jogo pro Maracanã pra gente acabar de terminar com eles aqui. O torcedor segue confiante. Será que eles preferem ver o time com 2 ou 3 atacantes fora de casa? Gostei do Bruno Henrique ali, fazendo o papel de um falso 9, né? Com o Michael pela esquerda, o Luiz Araújo pela direita, né? Eu iria repetir o ataque do último jogo, acho que foi vitorioso, se entrosou muito bem, o Luiz Araújo jogou muita bola, eu acho que é isso aí. Os rubro-negros esperam a chegada de reforços. O experiente Alexandro já foi anunciado. Boa contratação, veio da Europa, o cara tá lá na Europa há 15 anos, né? Que foi. Então, uma boa contratação, nossa lateral tá reforçada, então o elenco, o melhor elenco do Brasil é a gente, né? A gente pensa que tem muitos jogadores, mas sempre um vai estar lesionado, o outro vai estar contundido, tem convocações, né? Então, sempre bom reforçar o plantel e espero que chegue aí mais gente. Aí o Alcaraz está quase assinando, né? O que eles não querem, por fortuna nenhuma, é perder o Pedro, o artilheiro do Brasil na temporada. Não vende, pode até dar 2 bilhões de reais, mas não pode vender. Vender o Pedro vai ser coisa de maluco, vai ser muita burrice. Então, eu acredito que não deve vender e se vier tentar, filho, vai ter que bater de cara na porta, porque nós não tá aí pra poder vender o Pedro, não. Não é hora de vender ele, não. Ele é flamenguista, a camisa pesa muito. Pedro é nosso. Muito bem, falamos sobre isso ontem. Não tem como perder o Pedro agora, reta final de temporada. Flamengo brigando por 3 títulos, não tem como perder o Pedro. Agora, Vene, olha aqui como é que é o meu celular. Notificação. Vene solta a escalação. Cadê o Vene com a escalação? Eu quero saber a escalação do Flamengo. Fernanda pede pra ele. Você já tem a escalação? Temos a escalação. Então, Vene Casagrande... tem novidade. Tem novidade na escalação? Novidade. Muita gente não vai gostar, mas assim, quando eu falar a escalação, se você me permitir, eu vou explicar o porquê o Tite tá fazendo Tem uma isso. dica da novidade?
Uma letra, uma coisa da vida da pessoa. A novidade é um jogador do setor ofensivo que teoricamente seria titular e não será titular. Então espera. Não fala agora. Posso dar mais uma dica? Não, é melhor não. Pode. Não, melhor não. Fala. É feio. Mas quando ele tá feio, esquece? É isso. Não fala agora! Não fala agora, Olha, e não sou eu que tô dizendo, o próprio diz isso, entendeu? Espera o Vene Casagrande antes. Olha só, Pedrosa, o Alcaraz. Rolou anúncio oficial, né, Vene? Vai ser igual o tenista. Pedrosa, vivemos pra ver esse momento. É piada nível Big Boss. Ai, meu Deus. Falar nisso, a torcida do Flamengo invadiu o Instagram do tenista. Vem Flamengo! Vem pro Flamengo! Isso é sério? É sério, pô, vai lá ver os comentários. Vem Flamengo! Óbvio que é uma ironia, né? Aí, ó. Tá aí, esse é o vídeo de anúncio, né, Vene? O Flamengo anunciou nessa manhã a contratação de Carlos Alcaraz, depois de finalizar tudo lá em Londres, na figura de Marcos Braz e Bruno Spindel, que foram até Londres, se reuniram com o jogador, lá ele assinou o contrato após os exames médicos. E é uma contratação assim, se a gente for parar e analisar, Fernandinha, o Flamengo está quebrando paradigma, porque se a gente parar e analisar todo o histórico do jogador, um jogador de 21 anos, da Premier League, que tinha proposta de vários outros clubes da Europa, o Flamengo chegou lá e conseguiu a contratação desse jogador, e não é uma contratação barata. Estamos falando Tem aqui, ó, cadê? Põe aí na tela. Estamos falando de 20 milhões de dólares. E assim, para muita gente isso pode parecer bobagem. Isso pode parecer bobagem, mas o Flamengo não teve que dar nenhuma garantia Olha o textão financeira, que ele bota no Twitter. Nenhuma garantia bancária. Para quem não está conseguindo ver, só está ouvindo a gente, detalhes dessa negociação. O Flamengo vai pagar 20 milhões de dólares por 80% de Alcaraz e as parcelas serão uma a cada semestre. São 5 parcelas, uma a cada semestre, o Flamengo vai acabar de pagar em 2026. Na negociação, o Vitor Hugo foi envolvido por empréstimo até junho de 2025. E a opção de compra do Vitor Hugo, 60%, 6 milhões de euros, e aí depois eles podem comprar mais 20% por 2 milhões de euros. Ou seja, a avaliação desse jogador, isso tudo por 80%. A avaliação desse jogador é 10 milhões de euros por 100%. Eu acho que foi uma negociação muito boa para o Flamengo. O Flamengo, além de comprar um jogador extremamente jovem, com potencial de revenda futura e que pode performar dentro de campo, ainda terá a chance de valorizar Vitor Hugo, que hoje está totalmente desvalorizado. Então, Vene, por que a compra de Alcaraz ficou em dólar e a opção de Vitor Hugo em euro? Boa pergunta essa. Você que fez aqui, ó. Tá eu aqui fiz isso porque isso me chamou a atenção. Quando a fonte me passou todos os detalhes, eu falei, por que num caso, numa transação é dólar e na outra transação é euro? E aí a pessoa me respondeu, se você puder botar ali, Paquito, novamente, a pessoa me respondeu o seguinte, isso é para facilitar o cálculo entre o Southampton e o Racing. Porque o Southampton ele vai ter que dar um mecanismo de solidariedade ao Racing. Sim. Então, por isso que ficou em dólar a operação do Carlos Alcaraz e no caso do Vitor Hugo ficou em euro. Repito, uma negociação muito boa do Flamengo, pelo menos do meu ponto de vista, e uma negociação que a gente precisa ressaltar. Se a gente for parar e analisar, lembra um outro jogador de 21 anos que opta por deixar a Premier League e tinha a opção de continuar na Premier League, continuar em outro clube da Europa e vem para o futebol brasileiro e topa um projeto do Flamengo. Eu não consigo lembrar de fato outro aqui. Então, de fato, assim, na minha opinião, o Flamengo está quebrando paradigma, uma contratação muito boa. Tem chance de não dar certo? Óbvio que tem chance de não dar certo. A gente não tem garantia de nada. Mas é um jogador, assim, nível Premier League. Então, uma contratação muito boa. O Flamengo inicialmente tentou o Claudinho, mas se a gente for parar e analisar, de repente, no futuro, o torcedor vai agradecer. Porque foi assim com o Pablo. O Flamengo tentou o Pablo atacante. Aí o Pablo não veio o Gabigol. A história, a gente já sabe o que aconteceu. Vários outros jogadores. O Arrascaeta, por exemplo, inicialmente era o Rodriguinho. Aí o Rodriguinho não veio o Arrascaeta. Então, assim, no futuro a gente vai dizer, depois, ainda bem que não veio o Claudinho. Talvez a gente diga a mesma coisa. O Rodriguinho saiu dos travessos, né? Gente, Pedrosa, quem é esse jogador? O Alcaraz é um box-to-box, como o Vene gosta de brincar com essa expressão, que é um jogador que tem facilidade para jogar tanto na área defensiva quanto na ofensiva. Não é um camisa 10, para quem acha que ele é o reserva do Arrascaeta, isso não é verdade, ele não é o reserva do Arrascaeta, apesar dele poder fazer essa função. Mas em outro tipo de jogo, ele é um cara realmente de carregar a bola, de chegar bem à frente, de pisar na área, tem também uma proteção
na frente da defesa muito boa e sabe fazer saída de bola. É um volante realmente que tem aquela alcunha de completo. É um meio campista completo e o Flamengo foi muito bem nessa contratação. Seria quem hoje no Flamengo? A gente poderia comparar ele ao De La Cruz, por exemplo. Que é um jogador que pode jogar na área defensiva, tem um bom preenchimento de espaço e também consegue chegar bem à frente. Muito bem, ô Vene Casagrande. Mais uma informação sobre o Alcaraz. Ele chega amanhã aqui ao Rio de Janeiro. Ele vai sair, acabei de receber aqui. Ele vai sair de Londres, 6 horas da manhã, no horário provavelmente de lá, a pessoa não botou, e vai chegar aqui amanhã ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo e iniciar a trajetória dele com a camisa rubro-negra. Muito bem. Ô Vene Casagrande, chegou a hora. De quê? De falar a escalação do Flamengo, Vene. Achei que a gente fosse falar mais do Alcaraz. Não, você quer falar mais do Alcaraz? Não, tá de boa. Vamos lá. Pedrosa, eu tô rindo de educação aqui, ó. Ô, Pedrosa, é porque eu trouxe o meu chapeuzinho de tenista. Mas enfim, aí não deu tempo de botar aqui. Você tem que tomar cuidado, é Colodum hoje. Eu tô de boa, cara. É Colodum que você tem que tomar cuidado. Eu tô bem sabe de aquele boa, amadado do gente. meu vizinho? Eu nem devolvi, hein? Tá vendo? Exatamente. Vene. É você que vai ter que usar. Vai continuar guardado. Você que já foi lá na Bahia algumas vezes? Algumas vezes. Aqui, inclusive, quando as pessoas me param na rua, falam, aquela zoação do Abadá foi a melhor de todas. Não, pra mim o detalhe final aqui, o grande final foi a corda aparecendo aqui assim, ó. Vene, fala comigo, qual é a escalação do Flamengo? Escalação, Matheus Cunha, é o goleiro da Copa do Brasil. O Tite vai manter o discurso dele, eu acho que tá certo. O combinado não sai caro, senão ele acaba perdendo o elenco. Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. E aí, no meio de campo, é a grande novidade, porque vai sair um jogador do ataque. Ele vai botar o Pulgar, o Léo Ortiz de volante, ele treinou de volante. E aí, o meio de campo sendo formado por Gerson, normal, De La Cruz, os dois meias, e no ataque, Bruno Henrique e Luiz Araújo. A gente pôde ver no VT ali do Flávio Henrique, a torcida pedindo a permanência de Michael no time titular. E assim, todo respeito a quem noticiou que o Michael será titular, isso é uma apuração minha. Eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro. E o Michael, ele treinou no banco de reservas, treinou entre os reservas, e o Léo Ortiz como volante. E isso tem uma explicação, a pessoa me explicou por quê. Porque o Tite entende que o Bahia gosta muito de trabalhar pelo meio, então ele quis preencher o meio de campo, botando 2 volantes, e se tivesse o Alan à disposição, provavelmente ele colocaria o Alan, e por isso ele tira um atacante. Perfeito. Porque se ele bota o Michael, ele ia ter que forçar, entre aspas, o Michael a voltar, a recompor para poder fazer a marcação. Então ele coloca 2 atacantes abertos, sem posição definida, para confundir o setor defensivo adversário, e ele preenche o meio de campo com o Léo Ortiz e o Pulgar, 2 volantes, e os 2 meias, De La Cruz e Gerson. Eu, particularmente, acho uma estratégia extremamente correta do Tite. Ontem, quando eu noticiei isso no meu canal, a torcida caiu em cima. Michael não pode ser reserva. Gente, na boa, não é simplesmente pedir um jogador, você precisa entender o estilo de jogo. E no segundo tempo o Michael fica como opção sem nenhum problema. E ele sempre, né, se a gente olhar o retrospecto do Michael, ele sempre que precisou entrar, ele não é aquele jogador que o Pedro sempre fala, tem um jogador que não é bom entrando no segundo tempo, né? E não é o caso do Michael, pelo contrário. Os novos reforços do Flamengo estão chegando ao Rio de Janeiro. O rubro-negro anunciou recentemente as contratações de Carlos Alcaraz e Alex Sandro, que chegam para reforçar o time na reta final da temporada. Carlos Alcaraz, que está em Londres, na Inglaterra, onde assinou seu contrato junto com os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel, tem chegada prevista para esta quinta-feira, 29, às 17h55, no aeroporto do Galeão. Já Alex Sandro, que vem de Portugal, onde manteve a forma desde o fim do seu contrato com a Juventus, tem pouso previsto para 5h25 da manhã de sexta-feira, 30, também no Galeão. Vale lembrar que a janela de transferências no futebol brasileiro está aberta até o dia 2 de setembro, e o Flamengo ainda está em negociações avançadas para contratar o atacante equatoriano Gonzalo Plata. Michael, o primeiro reforço anunciado, já está à disposição da comissão técnica de Tite e deve ser uma opção importante para os próximos jogos. Nesta quarta-feira, 28, o Flamengo enfrenta o Bahia no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Caso avance para as semifinais, os novos reforços poderão ser inscritos para continuar ajudando o time na competição. Além disso, para a Libertadores, o Flamengo poderá fazer 3 alterações na lista de inscritos para as quartas de final contra o Peñarol, que acontecerão nos dias 19 e 26 de setembro. A Conmebol ainda permite outras mudanças para os times que avançarem às semifinais, o que abre mais espaço para os reforços rubro-negros mostrarem seu talento.